Sim, precisamente. Vamos agora para uma coisa um pouco mais triste. Vamos falar de política internacional? Ah, Se é política possível. internacional. Se é possível ser Sempre mais triste. trágico. Se é possível ser mais trágico do que essa tragédia, é, me perdoa o pessoal do Rio Grande do Sul, mas acho que eles vão concordar. A fala do Putin talvez tenha efeitos piores. O Putin diz. é, o Putin ordena, na verdade, exercícios militares nucleares táticos para deter o Ocidente. Então, é, talvez a pior tragédia do dia 6 tenha sido com certeza essa, porque isso é o início. Acredito que a Bárbara há de concordar comigo, e a Bárbara vai fazer a Sim. análise aqui. É, isso é o início de uma possibilidade de escalamento nuclear, claro, porque antes há uma grande diferença entre o blefe do Putin e o Putin blefou algumas vezes. Eu mesmo vi algumas da mídia. E Vai. esses exercícios militares claros. Sim. Você não É, coloca gente em prontidão, gasta recurso por uma coisa que você não acredita razoável fazer. sim. É uma coisa até que eu tava conversando, gente, com o Daniel em off, que por mais que a Rússia ela já tenha essa tradição de realizar exercícios nucleares, outros países também têm essa tradição, como os Estados Unidos, a China, etc e tal. É a primeira vez na história, é por isso que a gente tem que prestar atenção nessas precedentes que a gente está abrindo. É a primeira vez na história que, de fato, a Rússia anuncia um exercício utilizando armamento nuclear tático, tá? Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Então, é um fator que nos chama atenção. Nos chama atenção por tudo que a gente pode observar na última semana que aconteceu. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Na semana passada, a gente teve duas figuras assim bastante impactantes vindas a público colocar essa lenha na fogueira, por assim dizer. Uma delas foi o Emmanuel Macron, que ele concedeu então uma entrevista lá ao jornal The Economist e ele vai dar várias assim falas polêmicas, ele vai voltar a falar sobre essa possibilidade de envio de tropas à Ucrânia. E uma das falas que mais chamou a atenção da gente do Emmanuel Macron é que ele realmente abriu caminho para que, se a Ucrânia pedir que a França envie tropas, que eles vão enviar. Essa fala ela não foi bem recebida pelos russos. Essa fala foi muito mal recebida pelos russos, porque agora está realmente abrindo um caminho facilitador para que realmente as tropas francesas entrem na Ucrânia, né? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande com essa nova mobilização que o Zelensky quer fazer, que ele está tentando realizar. A população ucraniana está muito cansada da guerra. Eles também não estão assim muito otimistas com os novos acontecimentos que estão acontecendo em campo. Ou seja, a gente está vendo muitos avanços dos russos dentro de território ucraniano, então isso não gera também uma motivação para que os ucranianos vão na guerra. A gente já começa a notar uma fuga de muitos homens ucranianos nesse período militar, não querendo participar da guerra. Então, assim, como operar as armas ocidentais, né? Como realmente fazer e manter as linhas de defesa se não há homens suficientes para isso. É muito provável que a França esteja realmente se colocando mais disponível, por assim dizer, né, por conta de todos esses fatores, né? O Macron já tinha colocado inúmeras possibilidades que a França poderia entrar na guerra, que seria o quê? A Rússia fazer uma incursão, então, em Odessa de maior proporção, né? A Ucrânia está, então, muito perto de virar um estado falido ou entrar em colapso militar. E a gente tem agora mais um novo, então, fator que poderia, então, ser utilizado para, então, a França entrar de fato nessa guerra, que seria, então, se a Ucrânia vier a público e pedir que a França, de fato, entre em campo militar dentro, então, da Ucrânia, né? Então, além disso, do Macron, então, vir a público, que já causou um grande desconforto para os russos, a gente também teve o governo britânico vindo a público, então,
afirmando, fazendo uma fala bastante. Como é que eu vou colocar para vocês? Bastante enfática, bastante polêmica, por assim dizer, que é o quê? Que essas armas que eles estão, então, enviando para a Ucrânia vão poder ser utilizadas para atacar alvos dentro da Rússia, né? Então, a gente já está falando que a gente está trabalhando hoje com uma possibilidade de armas vindas da Grã-Bretanha sendo utilizadas pelos ucranianos para eles atacarem internamente a Rússia, né? Então a gente já dentro dessa doutrina russa já poderia pensar que de fato, né, por exemplo, britânicos, eles já estão dentro da guerra. Sim. Né, porque eles estão atacando o território russo. Sim. Então vejam a quantidade de elementos, né, também que geram uma insegurança para os russos, por assim dizer, né? Não importa se você concorda ou não, na lógica russa gera uma Você iria insegurança. para a Europa nos próximos 2 anos? Não iria. A gente realmente está com uma grande chance da França entrar nessa guerra. Eu sei que alguns analistas discordam disso, mas eles geralmente são analistas que eles vão se basear suas análises muito só na geopolítica clássica. Eles não vão olhar a geopolítica contemporânea, porque eles não fizeram a escola de estudos globais, né, para entender o que a geopolítica contemporânea o que a geopolítica crítica. A gente vai ter que, sim, analisar muito o discurso. A Academia de Estudos Globais é aquela academia com 12 cursos, com uma formação com dezenas de autores, com uma formação elaborada, complexa, tanto com elementos teóricos quanto elementos práticos da geopolítica, chefiada por Bárbara Martinelli? Exatamente, meu caro Daniel. Lá na academia a gente vai explicar toda a teoria, desde a geopolítica clássica, a gente vai entender a visão desses autores, né? O que é um território, o que é uma fronteira, qual a diferença entre geopolítica e imperialismo. A gente vai ver grandes autores que realmente vão moldar grande parte do pensamento da geopolítica e a gente vai avançar, porque não adianta a gente ficar só no passado e se prender à teoria também de 1915, a gente vai avançar também e entender como a geopolítica ela vai se adaptar também à história mais contemporânea, ou seja, ao século XXI. Né? Muitas pessoas que vão no campo da geopolítica, elas não entendem isso. Elas ficam presas a correntes teóricas que não necessariamente estão incorretas, elas sim conseguem ser muito utilizadas hoje, mas, gente, a gente tem que mesclar as correntes teóricas que vinham de 1915 com correntes teóricas um pouco mais contemporâneas. Não adianta também a gente ficar muito preso no passado, senão a gente vai também errar muito as nossas análises. Então, lá na academia, a gente vai sim falar sobre geopolítica crítica, né? A gente vai trazer esses novos autores, de quem são esses autores geopolíticos que estão vindo, gente, nos anos 2000, eles existem também. Então a gente vai falar, sim, desses autores, qual é a linha de pensamento deles, o que eles falam, a gente vai estudar tudo isso e depois a gente vai aplicar tudo isso, né, dentro das guerras em si. A gente vai entender guerras do Oriente Médio, a gente vai entender a Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender as guerras de hoje, a guerra lá na Ucrânia, por exemplo, partindo por várias teorias, não ficando preso a uma teoria, por exemplo, senão a nossa visão uma teoria vai que a gente engessada. pode discutir aqui agora, que é uma teoria que eu gosto, acho interessante, sobre o choque das civilizações. Há quem diga que há uma certa distância da possibilidade da invasão desses territórios, a invasão de ocidentais em territórios orientais e orientais pelo território ocidental, porque a cultura e o homem de cada uma das civilizações é diferente. Então é até difícil imaginar um francês sob jugo do Putin. É difícil imaginar um russo sob julgo em específico na época, né, da Thatcher, que é um dos exemplos usados. Porque não combina. Não é o tipo de manutenção de dentro para fora, de cosmovisão, ele usa esse termo, de cosmovisão que permita efetivamente esse julgo.
É por isso que esse conflito é muito mais nas fronteiras. E aí é uma forma de olhar a questão, né? É muito mais sobre a estabilidade das fronteiras e sobre o controle sobre a soberania do que propriamente dito um controle territorial. O que você acha dessa visão? Interessante. Quando a gente para pensar um pouco na teoria do Samuel, a gente vê assim que os países, conforme eles querem expandir a sua visão de mundo, vai acontecer muito esses embates, né? Por conta dessas visões de mundo tão distintas. E você está correto quando você afirma que esses embates eles são fronteiriços. Porque uma das questões que a gente aprende dentro de geopolítica falando é justamente sobre controle de fronteira. Por que a gente aprende sobre controle de fronteira? Que a fronteira ela vai delimitar a própria questão do Estado em si, né? Aonde ele começa e onde ele termina. As fronteiras elas podem ser naturais, mas elas podem ser artificiais, ou seja, o homem poderia moldar essas fronteiras. Não à toa que o Putin, conforme ele avance na Ucrânia, pode fazer com que a Ucrânia seja agora uma extensão da própria Rússia. Ou seja, ele avança com as suas fronteiras para dentro da Ucrânia, certo? Então, a gente realmente vai ter essa questão de limite fronteiriço sendo bastante importante, sim, para a visão do Samuel. Porque conforme essas fronteiras avançam, esses próprios estados que existem estão, né, sofrendo essa expansão fronteiriça, eles começam a realmente sofrer o que a gente vai chamar desse choque dessas civilizações, né? Isso. Então é bem interessante. Afeta sim, a soberania delas. E nessa medida, a forma para lidar com isso é propagar primeiro seus valores. Então, seus valores cruzam a fronteira antes... E aconteceu na Ucrânia. Os valores cruzaram a fronteira antes da Ucrânia em si ser invadida. E aí, quando já há essa noção, você propaga e você aumenta. Não, o Oriente vai agora até aqui. E há todo um estudo e uma análise sobre isso. Mas esse tipo de coisa, gente, quase nunca é analisada. Isso, eu estava assistindo canais de geopolítica. Mesmo os melhores canais de geopolítica quase nunca se referem a arcabouços teóricos para utilizar efetivamente uma análise. Eles usam analistas geopolíticos, isso é bacana. Isso já faz o canal ser diferenciado. O canal que usa os analistas geopolíticos de lá de fora, traz as melhores referências, pô, canal top. Agora, só na Academia de Estudos Globais, você vai achar um referencial de análise que busca no elemento teórico e traz, não. Fulano diz isso, podemos, ao analisar a teoria de fulano, identificar esses mecanismos, e ao identificar esses mecanismos, a conclusão que nós teremos é essa. E aí a gente passa a comparar as teorias. Ah, essa teoria é melhor, essa teoria é pior, essa teoria explica melhor esse fenômeno, essa teoria explica pior esse fenômeno. Sim. Mas isso tá quase invisível para você, homem comum. Você, homem comum, quase não vê isso acontecendo. Porque o grande analista, ele faz isso. Ele compara teorias e as pensa e de fato, encara os elementos. Por exemplo, a Bárbara, várias vezes aqui, ela tá partindo de pontos de Hartland. Ela tá pegando os elementos fundamentais da teoria e mesmo que ela não os torne explícitos, tá recorrendo conceitualmente a elas. Então você poder identificar quais são os elementos centrais que a pessoa está utilizando através de uma formação integrada e principalmente conceitualmente orientada, é uma coisa que faltava no estudo da geopolítica no Brasil, com exceção dos níveis de mestrado, doutorado, em que isso existe. Mas para o homem comum, para o afegão médio, isso não era possível até ontem. Então, professora Bárbara Martinelli, Academia de Estudos Globais. Pode falar. E uma coisa que a gente vai fazer quando a gente entrar realmente nos estudos de caso, primeiro a gente vai ver, né, a geopolítica aplicada para a gente entender o que é a política externa, como é que é a diferença geopolítica, pelo menos a básica de alguns países principais. A gente vai ter geopolítica aplicada 1 e 2 para poder entender um pouco melhor isso. Mas quando a gente entrar nos estudos de caso em si, a gente vai realmente falar, identificar para vocês qual é a teoria, por que ela cabe, por que ela não cabe, e a gente vai trazer esses comparativos. Então, realmente vai ser uma análise bastante
Até Sofisticada. sofisticada. Isso. Sim. Pensamos no mesmo termo, exatamente. E aqui a gente entra para uma segunda questão, que é a diferença entre a sofisticação e a fala do agente. O Trump é um cara, a princípio, bem educado. Mas esse homem bem educado, ele fala uma coisa que a gente sabe que não é verdadeira. Por quê? Porque há agitação política envolvida. Ele diz: Biden está comandando um governo da polícia nazista. E aí a Bárbara vai agora diferenciar pra gente quais elementos ali fazem sentido, qual é a raiz, na verdade, e qual que é o óbvio exagero aqui que tá ocorrendo na fala do Trump sobre o Biden. Gente, a gente sabe que existem várias mobilizações de terminologias a nível de política, tanto nacional quanto internacional, e isso é praticado pelos dois, para que a gente crie o que a gente pode chamar de espantalho político, né? A gente vai criando os nossos inimigos através de termos pejorativos. Para que a gente faz isso? Para que seja mais bem assimilado pelo público, né? Uma pessoa, por exemplo, que vai votar no Trump, ela vai passar a utilizar certas terminologias, que são esses espantalhos, para então se referenciar aos outros grupos. Por que a gente faz isso? Para desumanizar. Quando a gente não sabe mais que aquilo ali é um ser humano falando, que existe uma pessoa, e ela passa a virar aquela própria terminologia em si, a gente desumaniza. Então é mais fácil de eu acusá-la, de eu xingá-la, de eu usar termos de baixo calão, né? É uma das formas, inclusive, que a gente vai ver lá na academia é a teoria militar. A gente vai trabalhar tipos de guerra. Uma das coisas mais aplicadas durante várias guerras contemporâneas é justamente essa questão da desumanização. Tá? A gente desumaniza um ator, porque o ator ele não necessariamente é só um ator estatal. A gente tem os atores não estatais. A própria população civil, ela pode ser um ator não estatal, ok? Mas a gente vai desumanizar esses atores para que a gente não pense que ali é um ser humano. Então a gente cria esses espantalhos. Então o Trump ele está fazendo isso. Ele está criando esse espantalho de ser então o Biden criar uma polícia nazista. Por quê? A gente vai ter assimilações pejorativas com o nazismo, assimilações ruins, assimilações que aquilo era um período negro da humanidade, que era um período que realmente manchou a história da humanidade. Ele faz essa assimilação justamente para alocar o Biden e tirar outras questões do governo. A gente tem que analisar toda essa questão discursiva para entender o porquê que o Trump está fazendo isso, né? E a partir do momento que a gente fala que o Biden cria uma nova Gestapo, né, que é a polícia então lá do regime que perseguia os judeus, a gente realmente vai desumanizando esse governo e vai criando um governo do mal do Biden, né? Então, há intuitos políticos para se fazer isso, só para deixar bastante claro para vocês e para o Daniel aqui. Tem uma coisa que eu acho bem razoável colocar. Simultaneamente, isso vem no momento em que nos Estados Unidos nós estamos tendo a proibição do antissemitismo. Sim. Então veja que é assimilação simultânea. Sim. Ele está justamente fora utilizando protestos, né? Tá justamente utilizando uma terminologia proibida. Tá justamente tentando forçar efetivamente ações do Congresso para cima do Biden. Isso é calculado politicamente para forçar essa opinião política qualificada para lá. Só que eu acho que nesse sentido o Trump não é feliz de fazer isso, porque a reação popular em torno da promulgação dessa lista chegou a ver. Não cheguei, não. Odiou. Os republicanos odiaram, os democratas odiaram. Só quem ficou a favor disso foi político. O povo em si achou isso um ataque direto à primeira emenda. As pessoas estão encucadas com isso. Foi algo feito assim, inclusive tem muitas expectativas da própria da própria Suprema Corte americana de cortar isso, de vetar isso. Porque eles proibiram efetivamente qualquer utilização de discriminação antissemita.
Só que isso, do Uhum, ponto de vista da primeira emenda, é um absurdo. uhum. Né? Porque a Eu primeira entendo emenda... por que que o Trump ele mobiliza isso, Daniel. A gente está hoje vivenciando um protesto que ele realmente está impactando muito as universidades lá dos Estados Unidos. E é um protesto que ele ganha essa questão antissemita muito forte, né? A gente já havia comentado lá no Alta Linguagem, no programa de Substância Política, sobre essa questão dos protestos e quais eram as motivações deles, né? A principal a gente falou um pouco, que era essa questão de corte de financiamento de pessoas que apoiam o governo de Israel, só que o protesto ganhou magnitude tal que a gente passa realmente a ter uma questão antissemita dentro desses protestos, porque foi uma coisa que eu falei lá no Alta Linguagem. A gente para de utilizar o termo judeu para começar a chamar de sionista. Isso é proposital também, porque quando a gente pensa em judeu, liga a questão do Holocausto, então isso aí eu não posso tocar que é sensível. Mas sionismo não. Sionismo é radical. Sionismo leva ao governo extremista do Netanyahu, que está cometendo genocídio contra os palestinos. Então, sionismo eu posso mobilizar. Só que quando a gente mobiliza, a gente vê que é de um caráter generalista para também enquadrar os judeus. Esse é o ponto. Né? Eles não mobilizam isso à toa. Eles mobilizam isso para não utilizar a terminologia judia. Entendi. O Certo? que o Trump tá Mas fazendo é justamente clamar é, pela terminologia do Holocausto. sim, sim. Quando ele fala que o Trump ele tá utilizando essa polícia nazista, é nesse sentido de perseguir os judeus. Entendi, Entendeu? entendi. Porque a O... gente sabe que o Biden, ele tem, assim, entre seus grandes eleitores, pessoas que são grandes apoiadoras da Palestina. Tanto é que ele está realmente com muito cuidado com esses protestos, porque ele não vai poder, assim, sufocá-los. Né? Porque grande parte do seu eleitorado é muito a favor dessas causas da Palestina. Né? E quando o Netanyahu ele vai decidir agora por realmente fazer essa incursão em Rafah, isso realmente vai gerar uma mobilização muito grande em torno dessas pautas e realmente vai deixar mais forte esses protestos lá nos Estados Unidos. Então eu entendo a mobilização que o Donald Trump faz, porque o Biden ele está numa sinuca aqui. Né? Ao mesmo tempo que ele nota esses problemas acontecendo contra a comunidade judaica, a gente tem inúmeros vídeos de pessoas que são judias sendo impossibilitadas de entrar em sala de aula, inclusive professores de darem aula dentro das universidades que estão acontecendo esses protestos. Eu entendo a mobilização que o Trump faz e eu entendo como é delicado para o Biden tomar realmente uma decisão mais incisiva, porque ele vai ser muito criticado, ele corre o risco de ser muito criticado. Então ele tá numa sinuca de bico com o Joe Biden também, né? E a gente ainda viu essa questão do governo tentando também mobilizar que refugiados que têm ligações com os Estados Unidos fossem também para os Estados Unidos. Isso é outra questão delicada também. Então vocês vejam realmente que dentro dos Estados Unidos, gente, a gente está com uma pólvora nos Estados Unidos acontecendo. É muito delicado mesmo o momento que a gente está vivendo e conforme as eleições cheguem, vai ficar mais delicado ainda, tá? Então é uma coisa que a gente realmente tem que começar a ir mapeando e traçando, porque conforme a eleição avança, isso vai se inflamar ainda mais, porque a gente vai ter as campanhas inflamando isso. Entendi. O... Vamos chegar a abordar Rafah ou a gente vai encerrar por aqui? Eu acho que a gente pode falar de Rafa amanhã, Daniel. Tá. Então, Se você quiser, eu posso fazer só um comentário de Rafah, que é a respeito do deslocamento, porque a gente teve hoje, vindo através de aviões, vindo do próprio governo de Israel, eles também postaram no Twitter que eles precisam, nesse momento, ou seja, hoje, a partir de agora, que se inicie uma mobilização de pelo menos 100 mil palestinos lá de Rafah. Isso não vai acontecer em um dia, gente. Isso é impossível. E, fora essa questão de Israel
de esse deslocamento que é inviável de ser feito em 1, 2 dias, talvez em uma semana pudesse ser feito, mas em 1, 2 dias não é possível de ser feito, a gente ainda teve uma resposta super controversa, que é de uma agência, então, das Nações Unidas, que é o UNWRA, que é a nação, então, especializada em causa de refugiados palestinos, afirmando que não vai fazer esse deslocamento. Olha o impasse que a gente está tendo. Isso é uma possibilidade prática, né? Então, não é muito... algumas coisas são só ditas. Ditas e não esperadas, né? Eu acho que é muito essa questão. Mas vamos deixar para cobrir amanhã de forma mais ampla. Aí a gente faz o vídeo, eu até corto e coloco esse trecho já no início do videozinho seguinte. Eu acho que esse é um assunto que dá para falar bastante dele só separado. Acho que ele rende pelo menos 15 minutos. Eu queria fazer só esse comentário de Rafah dos refugiados para deixar que a gente está mapeando. Sim. E realmente pode estar perto de uma incursão em Rafah, mas vamos deixar para falar da incursão em Rafah quando ela realmente estiver na iminência de acontecer. Deve ser nos próximos dias, tá? Fechou. Esse foi o Substância Política de hoje. Nós temos aqui embaixo o nosso Pix. Você tá assistindo, você pode estar assistindo tanto a íntegra quanto esse corte. Tem aqui os links, tem a BioWay, que é a nossa patrocinadora. Aprenda inglês com o Jonas Bressan, nosso querido professor. Temos aqui os links da professora Bárbara Martinelli, do Voz Armada, tanto no Instagram quanto no YouTube, e os links do Alta Linguagem, onde vocês podem me ver comentando e discutindo outros tópicos. Bem, por hoje é só, pessoal. Nos vemos amanhã. Até mais. Bye, bye. Tchau, gente.